Boa noite, está a começar o programa Revista Nacional. Os nossos convidados desta noite são Egídio Vaz, que é historiador, Silvério Ronguane, académico, e Adriano Vunga, que é diretor do CDD. A todos muito boa noite, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Bem, hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar dos ataques que estão a acontecer em Cabo Delgado, particularmente em Palma. Vamos também falar do DDR, particularmente da reconciliação nacional, proposta que foi feita pelo líder da RENAM, referindo que deveria se criar uma comissão de reconciliação nacional. Vamos também falar de um ano de pandemia no nosso país. Mas antes vamos aos assuntos que marcam a semana. Começo consigo, Egídio Vaz. Muito boa noite, Selma. Boa noite, professores Novunga e Ronguane. Boa noite, telespectadores. Hoje queria trazer um tema que é do dia, mas numa outra perspectiva. É tentar questionar como terminam grupos terroristas. Tem havido muito debate e entre nós aqui, e Moçambique como um país, ninguém tem experiência de lidar com o terrorismo. É um processo de aprendizagem constante, é um processo que nos surpreende. Esta guerra trata-se de uma agressão externa, terrorista, e que a todos devia interessar e devia irmanar, dando força às forças de segurança pelo trabalho que têm feito em manter a nossa soberania intacta. Um autor chamado Leonard Weinberger e L. Pilliger, são norte-americanos, num artigo científico publicado em 2018, eles afirmavam de que existem 10 formas de acabar com o terrorismo e que não há formas únicas. E, portanto, a captura ou morte da liderança é uma delas, e esta ocorria em 30%, por exemplo, de frequência. A repressão pelas autoridades, o que significa a força militar, isto contava mais ou menos em 21,9%. Depois tinha o abandono pelo grupo de atos terroristas em prol de manifestações não violentas, 12,5%. A integração ou aliança com outro grupo terrorista, portanto, são 12,1% em termos de frequência. Em quinto lugar está o alcance dos objetivos terroristas. Normalmente, os terroristas nunca alcançam o seu objetivo. Normalmente, eles praticam aquela barbárie, alarmam as pessoas, destroem bens e infraestruturas e criam este alarme, este sentimento de desespero, levando às vezes com que os cidadãos se rebelem ou estejam contra o seu próprio Estado por alegada falta ou inação. Bom, em sétimo lugar está disputas e lutas internas. Oitavo, perda de apoio do Estado, que se for eventualmente as chamadas guerras por procuração. Em nono está a incapacidade de recrutar novos membros. Este é um elemento extremamente importante, porque em toda guerra ou luta contra a insurgência, novos recrutamentos são determinantes para a vitalidade dessas organizações e, portanto, estancar isso é uma das formas muito importantes. E em décimo lugar está a adoção de outro tipo de violência, portanto, 1,2%. O que eu estou a dizer aqui, ou estou a sugerir, é que contra o terrorismo não se combate e não se acaba de uma única forma. Existem várias formas, de acordo com esses autores experimentados em luta contra a terrorismo. E, portanto, eu julgo que o que nós, acadêmicos de todas as áreas, podemos e devemos fazer é tentar ainda compreender melhor, aduzindo o nosso saber e a nossa contribuição para a solução do problema, problematizando sim, mas estudando a unicidade desta insurgência em Cabo Delgado e como é que ela pode ser abordada de forma mais profícua, de forma mais construtiva e integrando, digamos assim, todos os segmentos da sociedade. Portanto, porque nós todos aqui sentados e lá em casa estamos a enfrentar pela primeira vez nos últimos 3 anos este fenômeno novo, então julgo eu que podemos e devemos fazermos cada um a sua maneira e dentro do seu campo de saber para que este fenômeno seja mais inteligível e ajudemos os Estados e todos aqueles que estão na linha da frente a resolver o problema. Muito obrigada, Egídio Vaz. Silvério Ronguane. Bom, eu queria cumprimentar os espectadores, cumprimentar também os colegas do painel, que eu escolhi como tema de semana a conta geral, porque esta que foi discutida esta semana na Assembleia
da República e bom, havia expectativas de que esta conta desse certo, mas não pode dar certo simplesmente porque a conta geral é a soma das nossas contas individuais. Portanto, quando a conta do cidadão não dá certo na energia, não dá certo a conta do transporte, não dá certo a conta do custo de vida, não dá certo a conta do emprego, não dá certo a conta salário, não dá conta a conta preço, portanto já é respeitável que efetivamente esta conta não dê certo, por exemplo, para além da eficiência, legalidade e de outros princípios que foram, portanto, aduzidos, de todas as contas foram discutidos. Portanto, a verdade é una e única. As nossas contas individuais não batem certo. E porque não batem certo as nossas contas, também não podia bater certo esta conta geral. Portanto, a única forma de a conta geral bater certo é começar as nossas contas como pessoas a baterem certo. Enquanto vemos este custo de vida, enquanto vemos esses preços, esse salário da miséria, lamentamos que efetivamente esta conta não vai dar certo. Muito obrigada. Adriano Novunga. Muito obrigado. Boa noite aos telespectadores. O tema que eu escolhi para esta semana é a proteção social. Vai parecer estranho que em dia com um assunto tão importante a acontecer em Palma, em Cabo Delgado, eu escolho a proteção social. O fato é simples. Moçambique, como país, como Estado e governo, criou o Instituto Nacional de Ação Social, que é aquela entidade que assegura a distribuição do subsídio de pobreza ou para as pessoas que necessitem, ou para as pessoas mais necessitadas. E maioritariamente têm sido pessoas em situação de terceira idade. Este ano, já passam sensivelmente 10 meses que o INAS vem dando 200 meticais às pessoas em situação de proteção social. Então, 200 meticais. Sucede então que o INAS não só definiu este valor, que é bastante irrisório, mas também o INAS não dá esse mesmo valor às pessoas há mais de 10 meses. Em situação de Covid, as pessoas foram registadas, foram dadas senhas, mas a realidade é que o INAS não está a dar a estas pessoas este dinheiro de 200 meticais às pessoas que mais dele precisam e dependem dele há mais de 10 meses. E isso contrasta com aquilo que é o consumismo elitista e esterilizante das elites de Moçambique. Portanto, é isto que eu queria trazer como fato da semana, esta situação de o INAS, que é conhecido o INAS por percorrer grandes distâncias e gastar 10 meticais para ir entregar um metical a uma família. Isso já era conhecido, mas hoje é conhecido também por prometer 200 meticais às pessoas e passarem 10 meses sem que consiga dar este mesmo 200 meticais às pessoas que mais dele precisam. Dr. Novunga, muito obrigada. Vamos então ao nosso primeiro tema de debate. Bem, em pouco menos de um mês, os Estados Unidos da América divulgaram um relatório marcando posição sobre o terrorismo em Cabo Delgado. Iniciaram com um treinamento de treinamento da Marinha de Guerra Nacional e o governo, juntamente com a Total, anunciam a retoma de atividades em Afungi. Logo a seguir, há uma ofensiva terrorista e, pelo que se pode perceber, ao que tudo indica, de grande escala, até porque aconteceram ataques esporádicos de lá para cá. Gido Vaz, esta ocorrência de ataques neste mesmo espaço de tempo é mera coincidência? Bom, o ataque terrorista nunca é mera coincidência. Envolve planificação e premeditação e, inclusive, envolve também armamento. E depois de muito tempo sem ataques de vulto, os terroristas entraram sorrateiramente
em Palma e desencadearam estes ataques já por dentro. Todavia, dois elementos. Permitem-me fazer em primeiro lugar. Do ponto de vista comparado, este não é o pior ataque. Os piores ataques aconteceram em Mocimboa da Praia, aconteceram em Muidumbe. Este é mais um ataque. Agora, o empolamento que está a ter é também devido a, como eu tenho dito, Palma já não pertence apenas a Moçambique. Eu roubei essas palavras numa das conversas com o meu professor Adriano Mvunga. Palma é uma zona geográfica onde confluem vários interesses, até por causa deste grande bilionário projeto. E, portanto, a partir deste ponto de vista, ele ganha uma outra dimensão. Do ponto de vista meramente militar, eu julgo que Palma, neste momento, está e aqui quero citar o comunicado das Forças de Segurança, emitido às 20 horas de hoje, de que Palma está com todas as posições controladas, mas, à semelhança de Mocimboa da Praia, ainda existem bolsas de resistência, porque eles adotam a tática de guerrilha, disparam e fogem. Mas o que eu questionava, há alguma relação entre a retoma de atividades em Afuns, conforme foi anunciado, e os ataques terroristas? Não consigo estabelecer uma relação, dada a proximidade do anúncio com a execução do plano. A forma como estes ataques ocorreram sugere que tenha havido uma planificação muito atempada, o que não não coincide. Passaram mais ou menos 3 dias, ou não mais que 5 dias, e um ataque daquela envergadura. Palma é um distrito altamente militarizado, com mais de 20 postos, isso já é público, avançados, mas a forma como eles entraram, não entraram em coluna, eles entraram um a um, como de resto está-se a observar nas revistas que se fazem aos deslocados, que têm surpreendido não poucos, mas muitas armas desdobradas e desarmadas em mochilas. Ou seja, respondendo positivamente à sua questão, este ataque levou tempo para a preparação, este ataque tem também, obviamente, este objetivo de criar este alarme global e criar uma sensação de que em Moçambique ninguém está seguro. E esta é, de facto, a lógica do terrorismo, infundir insegurança e imprevisibilidade a todas as pessoas, e, portanto, as pessoas e, inclusive, nervosismo ao Estado. Agora, tem implicações? Sim, tem implicações. Uma delas, por conta da falta dessa segurança, temos, por exemplo, o comunicado da Total anunciando que vai adiar mais ou menos o reinício das atividades. Temos consequências, por exemplo, do deslocamento das pessoas e que elas poderão voltar depois da situação de segurança for declarada, depois da situação de segurança melhorar. Tem implicações no Estado, que tem que desdobrar para alojar os deslocados, mas também tem implicações porque o Estado agora deve se desdobrar com a sua diplomacia para convencer. É um elemento muito importante aqui que eu, logo na primeira, que eu tenho que chamar a atenção, é, para além da situação real no terreno, o José Rodrigo dos Santos, grande jornalista e apresentador da RTP, tem dito, em situação de guerra, a primeira vítima é a verdade. Temos que combater estas desinformações, porque existem muitos interesses envolvidos. Vou dar um exemplo, a DAG, portanto, é uma empresa que presta algum serviço, contratada inclusive pela Peace Pact Foundation, divulgou mentiras para o mundo, para o meio mundo, informando de que eles estavam a evacuar as pessoas e que as forças de segurança teriam abandonado o terreno. Mas nós sabemos, sem ser militar, nenhum helicóptero aterra num sítio para salvar pessoas sem que em terra haja segurança. Portanto, e eles não, em momento algum, não dispararam. Ou seja, as forças de segurança estiveram sempre, desde a primeira hora, em Palma,
e trabalharam lado a lado com todos os outros parceiros de segurança, inclusive da Total, para o salvamento e o resgate das pessoas, ao mesmo tempo também que combatiam os terroristas. Muito obrigada, Egídio Vaz. A Silveira Rongane, como é que interpreta estes ataques? E tendo em conta também o que Egídio Vaz acabou de mencionar, que a primeira vítima é a verdade. Bom, primeiro é preciso dizer que matéria de guerra é uma matéria muito sensível, porque mexe com aquilo que é mais caro para as pessoas, que é a vida. Portanto, trata-se de uma matéria dramática e trágica. E quando nós estamos a falar, há quem está de fato em frente a dar a sua vida. Portanto, trata-se de algo muito sensível. Agora, talvez a história recente de Moçambique pode nos ajudar a perceber um pouco esses fenômenos. Eu refiro, durante a Guerra de Libertação, um dos aspectos que se foi a construção da Cahora Bassa. Até que Mungano pronunciou aquelas palavras terríveis de que ou destruímos Cahora Bassa ou somos destruídos pela Cahora Bassa. Isto para mostrar que nas guerras a questão do capital internacional é fundamental. Porque é que era importante para Eduardo Mungano nessa altura combater a Cahora Bassa? É porque ele achava, acho que era óbvio, que a construção da Cahora Bassa estava a trazer, como trouxe, o capital internacional. E quando traz este capital internacional, significa que o poder colonial na altura se reforçava. Não? Portanto, sabia-se muito bem, havia essa percepção de que se o governo português conseguir atrair mais capital, significa que o movimento de libertação teria muito mais dificuldade. Portanto, estamos a dizer que isto que foi válido naquela altura é válido agora, é por isso que a ideia de se é pior ataque ou não, penso que se percebe simplesmente por causa disso, porque se de fato o projeto da Total for viável, se este capital internacional vier fixar-se em Cabo Delgado, os objetivos dos terroristas ficarão completamente inviabilizados, não é? E é por isso que este ataque é de uma grande importância. Não podemos minimizar o seu impacto, até porque o impacto que está a ter no mundo inteiro também é dramático e é do interesse de qualquer terrorista fazer saber a todo mundo que ele é grande, que ataca. Agora, também é verdade que este ataque pode ter um condão contrário para os objetivos terroristas, não é? Porque há de perceber que muitas guerrilhas vivem de serem subestimadas, não é? Há de perceber que quando se fala da guerra em Cabo Delgado, muitas vezes se diz alguns distritos de Cabo Delgado. Ora, este ataque vai mostrar que temos que olhar para esta guerrilha, não apenas como uma guerrilha que está em alguns distritos de Cabo Delgado, mas como um ataque frontal à nossa economia, à nossa soberania e ao nosso futuro, porque não é qualquer distrito desta vez, é exatamente onde está aquilo do ponto de vista econômico, é a esperança dos moçambicanos. Ora, quando eles conseguem, não é? Porque estamos a dizer, o projeto que o governo terá mais interesse, é verdade que o governo está mais preocupado em proteger as populações, os moçambicanos, mas também protegendo os interesses essenciais dos moçambicanos, está a proteger mais estes moçambicanos. Ora, quando os terroristas são capazes de enfrentar e atacar aquilo que é o principal objetivo econômico de Moçambique, temos de reconhecer que estamos numa situação muito grave. Temos de reconhecer que temos que começar a olhar para este terrorismo com outros olhos, que não podemos nos deixar facilmente embalar por discursos triunfalistas, porque isso está a mostrar que o assunto é muito mais dramático como se podia pensar. E é por causa disso que eu acredito que neste momento, mais do que em outros momentos, será muito mais fácil para o governo também conseguir os apoios internacionais que alguns podiam ainda não ter acontecido. Diante deste fenômeno, penso que ficou patente
para todo mundo e para todos que estamos diante de uma agressão dramática para o Moçambique e todos aqueles que ainda hesitavam se podiam apoiar ou não apoiar o nosso país, penso que ficarão mais sensibilizados. É por isso que eu acredito que este ataque, pela sua envergadura, pela sua malvadez, pode tornar-se, a bala sair pela culatra, no sentido de ser algo que é dramático, é volumoso para os terroristas, mas também pode, se calhar, servir de catalisador para que o governo de Moçambique, mas sobretudo para que todos os apoios internacionais que ainda não tornaram efetivos possam ser mais rápidos, porque estamos todos a perceber que eles estão a ir muito, muito longe. E é por causa disso que eu acredito que haverá, penso que até da parte de Moçambique, muito mais abertura para receber os apoios. Já vamos chegar a essa questão do apoio internacional. Adriano Novunga, este é o primeiro teste de fogo da nova liderança do Exército Nacional, que acontece justamente pouco depois de uma retórica dando conta de importantes conquistas das forças de defesa e segurança naquele teatro operativo. Alguns relatos dizem que, pelo menos até ontem, 2/3 de Palma estavam fora do controle, o que pode induzir uma percepção de que o nosso Exército foi surpreendido. Que leitura que faz desta situação, tendo em conta esses aspectos? Muito obrigado, mais uma vez. Em primeiro lugar, o que ressalta aqui é uma falha de inteligência. Nota que se anunciou, até foi neste espaço aqui que o Egídio Vaz anunciou com um sentido triunfal a ideia do Teatro Operacional Norte especial para a FUNG, justamente há uma semana. E nos dias subsequentes, se foi para Palma, para Pemba, até com jornalistas, e se abriu champanhe, dizendo que estavam criadas as condições para a retoma das atividades, e todos nós ficamos satisfeitos, porque o projeto de AFUNG é importantíssimo para todos nós e para cada um dos moçambicanos, mas a realidade é que o serviço de inteligência do Estado moçambicano não fez adequadamente o seu trabalho. A Total anunciou, creio na terça-feira, que ia retomar as atividades. E no dia seguinte, às 14 horas, estamos a ouvir que Palma está sendo atacada. Onde está o serviço de inteligência do Estado moçambicano? Veja só que até o chefe do Estado esteve lá, naquela região. E logo a seguir atacam. Onde está o serviço de inteligência? Nós costumamos dizer que o serviço moçambicano de inteligência vive de fofoca, andar a fofocar sobre pessoas, e quando chega o momento certo em que tem que encontrar as pistas daqueles que emperram o desenvolvimento, não encontram. Portanto, este é o primeiro ponto. Falha grave de inteligência. Como é possível? É o primeiro ponto. O segundo ponto, como estamos a ver, até hoje não temos informação adequada. As televisões e a Companhia Rádio Moçambique ontem, com muito interesse, e TVM com muito interesse, passaram tudo, menos a situação que se passa em Cabo Delgado. Deixa-me só referir que houve uma conferência de imprensa há pouco tempo. Uma coisa é a conferência de imprensa, a outra coisa são os serviços noticiosos da TVM e da Rádio Moçambique. TV Sucesso é uma estação privada, não vou cobrar. STV é estação privada, não vou cobrar. Mas estou a falar aqui da Rádio Moçambique e da TVM, numa altura em que as outras estações do mundo inteiro estão a passar a informação. Mas aqui, a TVM está a falar de tudo menos isso. A Rádio Moçambique está a falar de tudo menos isso. Essa situação não deve continuar. A TVM e a Rádio Moçambique são estações que operam com imposto público, com o dinheiro de cada um dos moçambicanos. A Selma sabe que somos descontados. E IRPS. Esse dinheiro vai para muitos serviços públicos, incluindo para a Rádio Moçambique e para a televisão de Moçambique. Não estão nos a prestar favor estes, quando nos dão informação do que se passa. Então,
Esse é um ponto que é preciso reter. O segundo ponto é relacionado com o que a Selma está a perguntar sobre que impacto disto tudo. O Egídio Vaz dizia há pouco tempo que não é o maior dos ataques. Até pode não ser, mas a realidade é que este ataque ocorre justamente numa altura em que a operadora Total acabava de dizer a retoma das atividades. Esse é um momento chave para o povo moçambicano, a retoma das atividades. E estes extremistas violentos, é assim como conceptualmente eu os chamo, conseguem criar pânico e colocam a Total a dizer que não vai continuar mais, mas sobretudo são as vidas humanas que foram perdidas naquele local. São as vidas humanas. E neste momento estamos a falar daquelas pessoas que estavam no Hotel Amarula, etc. E a população local. Não estamos a falar da população local. Não estamos a falar, a população local conseguiu fugir com o apoio dos militares, como diz o Evage, é verdade, mas estão aí nas matas. Como estão as pessoas? Como estão as pessoas? Não menos importante, pergunta sobre o atual chefe do Estado-Maior do Exército. Na semana passada eu falei aqui bastante bem do homem, dizendo que bom, ele conhecia, tinha estudado o assunto e tal, mas aquilo que não está bom na gestão ou na governação do conflito, na resposta do Estado moçambicano, você vai encontrar ali, tem o exército em Moçambique, definido pela Constituição da República, que é claro o que é o exército moçambicano. Você encontra lá a polícia, você encontra lá os mercenários da DAIC. Isto é confusão. Isto é confusão. Na nossa maneira de ver, no CDD, é importante que a governação da resposta do Estado moçambicano ao conflito seja deixada para o Estado-Maior do Exército, que responde ao Ministro da Defesa e este responde ao Presidente da República. Esta é a linha. Cabendo às outras forças, nomeadamente a polícia, fazer o seu trabalho também definido pela Constituição da República. O Egídio Vaz fala aqui de que a DAIC, que é um grupo de mercenários, foi contratado pelo serviço de parques. Ora, não pode ter uma empresa de mercenários contratada por um serviço de parques de proteção transfronteiriça a voar com helicópteros desatualizados. Eu já vi os helicópteros que a Força Aérea Moçambicana tem. São bastante melhores que os helicópteros utilizados pela DAIC. São bastante melhores. Então, por que o Estado moçambicano não utiliza os seus próprios helicópteros? Por que não voa com os seus helicópteros e retira estes helicópteros desses mercenários? Porque, aliás, relatórios recentes mostram que estes aqui estão envolvidos em violação de direitos humanos. Então, o que estou a dizer é a governação da resposta do Estado moçambicano ao ataque dos extremistas violentos precisa de clarificação. A governação precisa de clarificação. Neste momento, como está, se pode caracterizar como confusão, justamente porque não se está a deixar adequadamente que a resposta seja coordenada pelos militares. São os militares que têm que estar ali. Que deviam coordenar as ações. Exatamente. Não, os polícias têm um trabalho importante a fazer. Os polícias têm um trabalho importantíssimo. Porque naquela região, como a gente sabe, tem um corredor importante de tráfico de droga. Esse trabalho tem que ser feito pela polícia. Mas deixar que sejam os militares, a hierarquia militar, já é bom que a conferência de imprensa é dada pelo coronel Omar Saranga. É uma pessoa do Exército. Aquilo diz respeito ao Exército.
Mas o que nós gostaríamos de ver é a DAIC, que é uma empresa de mercenários, que está a operar em clara violação da lei internacional, em clara violação da Constituição de Moçambique, tem que sair, tem meios inadequados e, como dizia o Rongwan, mobilizar meios para que o exército em Moçambique seja potenciado adequadamente para responder. Gente, antes mesmo de reagir ao Dr. Novunga, estava a dizer aqui que houve a conferência de imprensa. Sim. E o que é que foi dito? Essencialmente que houve dezenas de mortes, não é? E as 7 vítimas teriam se precipitado avançando numa coluna e foram emboscadas. Confirma também igualmente a evacuação das centenas de cidadãos nacionais e estrangeiros para zonas seguras. E as FDS apelam à população de Palma para que se mantenham calma e vigilante. Depois deste ataque, só hoje aparecem para fazer esta conferência. Era expectável este tipo de informação? Era expectável. Este comunicado tem aspectos relevantes. O primeiro ataque, portanto, os ataques começaram na quarta-feira da semana passada. Na quinta-feira, o Ministério reagiu, confirmando o ataque. E agora, com alguma informação recolhida e com as forças de defesa e segurança já no terreno a terem o controle, está a dar uma espécie de atualização. Conseguimos, pelo menos através deste comunicado, saber de que as posições todas elas estão nas mãos das forças de defesa e segurança, ainda continuam os estudantes lá, mas a fugirem, a serem perseguidos, que a situação não é segura para as populações lá, pelo que ocorrem as chamadas evacuações. Conseguimos também saber das mortes de indivíduos que quiseram ser mais artistas. E eu posso acrescentar mais. Aquelas colunas arrombaram o portão do hotel porque queriam se fazer mais despertos e acabaram na emboscada. Apenas uma viatura conseguiu escapar de todas. E, portanto, mais uma vez, a necessidade de observar os conselhos das forças de segurança e do plano de evacuação. Eu julgo que é o que até agora se pode dizer, sem triunfalismos, mas dando a conhecer os desenvolvimentos. Tenho apenas 2 a 3 reparos. O primeiro reparo é a insistente referência a que a televisão de Moçambique não está, ou a RM não está noticiando. Na verdade, não é bem verdade. Estamos aqui na TV Sucesso, não me parece, para mim, bom publicitar outras televisões, mas existem muitos conteúdos no YouTube que já passaram para a TPM desde o primeiro dia. O que pode-se discutir é o enquadramento, se sai no primeiro bloco, ou sai no segundo bloco, ou eventualmente, porque também a priorização aqui também sugere o nível de importância. O mesmo em relação à Rádio Moçambique, que também não é a concorrente, esteve hoje analistas a discutir este assunto. Ou seja, em relação, por exemplo, à DAG, a DAG vai agora, a partir de abril já não existe mais. Então, acho que o assunto do professor Novunga fica nesta perspectiva resolvido. E eu quero recordar as palavras do chefe de Estado-Maior-General adjunto, aliás, vice-chefe de Estado-Maior da FADEM, que em revista a uma parada militar em Macomia afirmou estar satisfeito porque já tem tudo o que precisavam para fazer a festa da repelição dos contra-pátria. Estou aqui a citar de memória, posso ter falhado uma, o que deixa sugerir de que as forças de defesa e segurança estão melhores equipadas do que antes, têm a melhor inteligência nesse momento do que antes, mas, como costuma-se dizer, ataques terroristas são ataques terroristas, são furtivos e mesmo com alguma informação prévia, porque estavam sendo rastreados, não se tinha uma dimensão exata, porque eles sempre entraram um a um, infiltraram-se na sociedade e coordenaram o ataque relâmpago. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos da América, mesmo em países superdesenvolvidos, a informação é uma coisa, da informação para a prática há muitos filtros porque deve passar e ponderar. E, portanto, não querendo disputar a ideia de falha ou não, eu quero dizer aqui que os ataques
terroristas são sempre furtivos e sempre encontram o melhor momento para aparecer. Agora, tendo ocorrido, qual é a resposta? Eu julgo que a resposta da Força de Segurança foi enérgica, tão enérgica que neste momento nós podemos dizer, e baseando no comunicado emitido, de que a situação militar e não social e outras está sob controle. Existe um outro elemento que nós precisamos de analisar aqui, é que Palma a Funge é uma distância relativamente grande. Eu estava a ler o documento do CDD esta manhã, estimando em 50% entre a Vila da Palma e 50 quilômetros entre a Vila da Palma e a Funge, o que deixa o raio da violência armada dos últimos é relativamente muito grande para uma resposta também cabal. Ou seja, as forças de segurança estão a lutar em Palma não com uma coluna que está do outro lado, está a lutar com pessoas dispersas que vão semeando terror aqui e acolá, e principalmente também na vila de Palma. A guerra de guerrilha movida por esses insurgentes torna ainda mais difícil o controle da situação. E, portanto, enquanto se vai com as pessoas, está-se à procura desses insurgentes. E, portanto, é um trabalho complexo, mas que devemos todos dar muita força às forças de segurança e à sua liderança. Em relação, só para fechar, ao comentário do professor Nuvunga, com relação a quem tem a liderança nesta guerra contra o terrorismo. Sem dúvida nenhuma são as forças, a FADEM, isso é constitucional. Bem, temos de avançar uma... É mesmo um esclarecimento conceptual. O Egídio usa terroristas, insurgentes, depois guerrilha, etc. Não, isto é um tratamento conceptual. Não, guerrilha é a tática. O terrorismo é a prática. A insurgência é qualquer forma de manifestação e, portanto, eu entendo que o professor quer falar de violência extrema, conceito ao qual também eu concordo, mas para o grande público é terrorismo mesmo que devem perceber, dada a barbárie que perpetram contra as populações indefesas, dada a selvageria e o terror que semeiam. Portanto, isto... eu uso o termo mais simples e mais compreensível para efeitos de compreensão. Agora, violência extrema, apesar de ser um conceito fino, sofisticado, eu permito a pessoa que use esse termo, terrorismo, nessa televisão. Professor Nuvunga, quer dizer alguma coisa? Podemos avançar? Vamos, podemos avançar. Bem, uma última questão ainda neste tema é que a situação humanitária há muito que se diz que é grave e a cada dia está a deteriorar. Várias comunidades estão completamente despovoadas. O que é que impele o governo de decretar um estado de guerra naquelas zonas específicas ou apelar a um apoio internacional, como disse há pouco tempo Silvério Ronguane, para reforçar militarmente esta guerra? Dr. Nuvunga. Não creio que essa seja a melhor forma de abordar. E, novamente, voltando para esta questão conceptual, que é importante para o Egídio perceber e também o público maior a perceber. Quando nós falamos em insurgência, estamos a dizer que há um grupo organizado, que está a contestar, está a fazer um levantamento contra o poder estabelecido. Que não parece ser o caso. Não parece ser o caso. Quando dissemos que há terrorismo, o terrorismo é um método de infringir terror às pessoas. Portanto, um grupo de insurgência pode utilizar o terrorismo como um instrumento para ameaçar as pessoas, para fazer com que as pessoas adiram à sua forma de estar. Quando nós falamos em extremismo violento, o que nós estamos a dizer é que há um grupo extremista e tal e qual nós estamos a olhar e a ver as coisas, já dissemos aqui em ocasiões anteriores, que se notar primeiro, em relação a este ataque, vai ver que não houve um comunicado internacional, nem do Estado Islâmico ou do outro, a reivindicar o ataque. Até hoje ainda não houve isso. Então significa que podemos estar diante de uma situação doméstica. E nós já indicamos nas ocasiões anteriores que
não nos parece também que este grupo esteja atrás de estrangeiros, apesar de, nos recentes ataques à Palma, terem morrido alguns estrangeiros. Mas me parece que perderam a vida em contexto desta fuga debandada, do que propriamente de estar um grupo atrás de estrangeiros. E não me parece também que estejam atrás das operações de gás que estão sendo desenvolvidas. Nos parece, e repetimos aqui, que este grupo está atrás do ecossistema mais global do que se está a desenvolver em Cabo Delgado. Eu repito, estão atrás do ecossistema mais global, que tem que ver com muitas coisas, mas dentre elas é preciso compreender que, em primeiro lugar, este conflito inicia em 2017, um ano e meio depois de, no contexto das dívidas ocultas, ter havido este desentendimento entre as lideranças políticas em Moçambique, onde parte importante de equipamento militar foi comprado aparentemente para proteger esta mesma costa. Equipamento esse que está parqueado agora. E hoje vi uma comunicação a dizer que agora está ali um barco a ser utilizado, que foi comprado com dinheiro de Ematum, etc. Então pode ser que também esta preocupação de mostrar que afinal existe o problema real para o qual o dinheiro de Ematum se buscou para comprar tal equipamento. Né? Então, novamente, não nos parece que aqui estejamos diante do terrorismo internacional nos termos em que o Egídio vai estar a dizer. Há uma dimensão importante aqui de desentendimentos sobre o ecossistema global do projeto, incluindo as questões que têm que ver com os benefícios das várias pessoas que estão ali e as expectativas que as pessoas têm, num contexto maior, onde as comunidades não estão satisfeitas. Já há muito mais tempo nós dizíamos, por exemplo, que o reassentamento não estava a ser bem feito. Já dizíamos há muito mais tempo que os jovens estão sem esperança sobre como é que vão participar dos projetos que se vão desenvolver. Já dizíamos há muito mais tempo que o conteúdo local, que levantou muita expectativa, não estava a beneficiar adequadamente as gentes locais. Isso pode não ser a razão de as pessoas começarem a disparar, mas cria um ambiente à volta do ecossistema não positivo e de falta de esperança, e por isso facilmente recrutáveis às pessoas para enfileirar-se nas pessoas que estão a pôr em causa este projeto, que é importantíssimo para todos. Vamos ao nosso segundo tema, que é o processo de DDR. Silvério Ronguane, o Acordo de Paz de Maputo, transformado em lei pela aprovação parlamentar, determinava de forma objetiva metas e datas para o fim do processo. Os prazos estão praticamente ultrapassados, o processo sem fim à vista. Como deputado, como é que olha para o papel do Parlamento neste processo, até mesmo na sua função de supervisor daquilo que chancela? Bom, eu penso que a questão da paz, não é, como outro tema também, é algo muito importante. Não há dúvida sobre a extrema necessidade da paz. Há de perceber que essas insurgências, esses terrorismos que estão hoje a ser combatidos, derivam de uma situação de não paz, como, aliás, já tivemos no passado. Portanto, eu sou da opinião que tudo aquilo que pode ser feito para que efetivamente a paz aconteça em Moçambique tem de ser feito, e sou de opinião também que todas as instituições, incluindo o Parlamento, têm de fazer tudo o que está ao seu alcance para que esses acordos, esses entendimentos possam ser operacionalizados. Agora, também acredito que a melhor forma de se conseguir a paz, de se conseguir o entendimento, é através do próprio entendimento. É verdade que as datas não foram alcançadas, mas nós estamos conscientes e claro que muito mais do que datas,
o que está em causa é a vontade dos moçambicanos de fazer a paz, é a vontade de todos os envolvidos de fazer a paz. Portanto, podemos estar aqui a discutir mais uma data, menos uma data, mas se de fato não há este comprometimento, não há esta vontade de fazer a paz, penso que nada vai ocorrer. Pelo contrário, se houve percalços no caminho, se houve datas que não foram cumpridas, mas existir esta vontade de fazer a paz, penso que é o essencial. Podemos ainda ir a tempo, porque penso que essas destruições, essas mortes, essas guerras que não terminam, estão a fazer percebermos a todos nós que a paz é uma prioridade. Está a fazer perceber a todos nós que ninguém vai vencer o outro, que o único caminho é o caminho do entendimento. Portanto, eu penso que é importante, efetivamente, que esta reconciliação ocorra, porque o que nós percebemos desses acordos de paz, portanto, foram muitos acordos que foram assinados, é que se calhar havia acordo de paz, mas não havia se calhar este desejo de reconciliação, este desejo de perdão mútuo, este desejo de encontro. Ora, se estes acordos de paz, se essas guerras foram importantes para percebermos que não, precisamos de nos reconciliar, não no sentido de mais uma palavra, não é? Não no sentido de mais uma data, não no sentido de mais um evento, mas corresponder realmente à vontade dos moçambicanos se reconciliar, eu penso que isso seria positivo. Penso que a questão não é de trazer novas palavras, não é de trazer um novo vocabulário. O que está em causa é a mudança e o desejo. Portanto, dá de perceber que houve a paz de Roma, depois houve a paz efetiva, hoje, portanto, parece que nós nos especializamos no vocabulário. Aliás, já estávamos a ouvir aqui, nos especializarmos em insurgência, em terrorismo, coisas inócuas e inúteis, quando o que está em causa é efetivamente o nosso desejo de termos paz, a vontade que os moçambicanos devem ter. Portanto, eu penso que temos que ultrapassar estas discussões de palavras, de trazer novos vocabulários. Portanto, agora já não é paz efetiva, definitiva, agora já estamos na reconciliação nacional. Mas se forem só palavras e não constituir a vontade que os moçambicanos têm, não só de fazer a paz, mas sobretudo de perceber quais são as causas dessa falta de paz que nós tivemos no passado, que é diferente deste terrorismo gratuito que tem que ser combatido, debelado, e para isso temos que contar, de fato, com o apoio e a solidariedade internacional. Penso que está cada vez a ficar à vista que este é o caminho, este é um problema global que ameaça o mundo inteiro, a África em especial. Essa proposta que o líder da Renamo traz para a criação de uma comissão de reconciliação nacional, também já defendia este posicionamento o Dr. Teodato Unguana. Será uma mais-valia? Tudo pode ser mais-valia se existir vontade. Perceba que isso não é uma coisa singular, não é uma coisa original. A África do Sul já há muito tempo que tem esta comissão de reconciliação e verdade. Portanto, seria uma coisa sequer parecida que temos que implementar em Moçambique. Mas eu repito, é bom que haja essas ideias, temos que acarinhar todas as ideias que vêm contribuir para a paz, é verdade, mas não basta trazer palavras novas, não basta instituir. Na sua perspectiva, está a faltar vontade. O que está em causa é essa vontade de todos. É verdade que estão no poder têm mais responsabilidade, mas precisamos todos nos engajarmos e percebermos sobre tudo isto, que ninguém vence ninguém, que a única forma de uma nação se encontrar é, de fato, começarmos a aplicar esses princípios da inclusão, da igualdade, de reconhecimento mútuo. Se não nos reconhecemos, se não nos respeitamos, se não nos incluímos, vamos criar as palavras que quisermos, vamos fazer os dicionários que pretendermos, mas não vamos alcançar a paz. Eu, pessoalmente, o MDM e muitos moçambicanos de boa vontade têm essa ideia. Vamos acolher todas as ideias que vêm contribuir para a paz, mas estamos certos que não é a mudança de vocabulário,
que de si vai resolver os nossos problemas, porque olha, antes já se disse paz definitiva, da mais definitiva possível, mas nós continuamos em conflito. A questão não é a palavra, a questão é a vontade, é nós percebermos que só com a inclusão, o respeito mútuo, só com a compreensão, em vez de deixarmos a discutir se isso, a reconciliação é um bom termo ou não, pense que isso não vai nos ajudar. Uma iniciativa é sempre bem-vinda, vamos acarinhar as iniciativas, mas temos que querer mesmo viver em paz, e viver em paz tem um preço. O preço é a justiça, o preço é a igualdade, o preço é o reconhecimento, o preço é a inclusão. Egídio Vaz, olhando para o cronograma que foi acordado, o que está a acontecer, pode ficar a sensação de que há aspectos que foram sobrevalorizados e outros essenciais que foram subvalorizados. Que leitura é que faz deste trinômio entre o que foi acordado, o cronograma traçado e o ritmo de implementação? Bom, vamos começar pelo ritmo de implementação, que é algo mais ou menos simples de compreender. Este é um processo oneroso, que contou seguramente com o apoio dos doadores. Esse dinheiro, à semelhança do que vamos discutir no terceiro tema, chegou tarde, chegou e chega a conta-gotas. Para agravar a situação, também temos o problema da Covid. A Covid, sabe muito bem, impõe limitação, por exemplo, em aglomerados. Se antes podia concentrar no mesmo espaço, pelo menos mais do que 100 pessoas, agora são 50 o máximo, não pode ir para além disto. Mas depois, voltando para a questão logística, tem que perceber que para movimentar uma equipa de desmobilização, é uma equipa grande, onerosa, multidisciplinar. Só para ter ideia, os serviços de identificação civil, a autoridade tributária para a NUIT, o serviço de identificação civil para a BI, um banco para abertura de conta, um kit de reintegração, e, portanto, é multidisciplinar nessa perspectiva e precisava de dinheiro. Esse dinheiro não existia, está existindo a conta gotas, o que complica com a situação da Covid. De uma ou de outra forma, o que me tranquiliza é o cometimento das partes interessadas, principalmente a RENAMO, aqui, na pessoa do próprio presidente, o Suf Momad, está fazendo uma digressão pelas províncias, mobilizando os seus soldados a aderir ao processo. Eu vejo este sinal como o mais importante e, a semelhança do que o professor Rongwana afirmou, a vontade política manifesta. Vi também um bom gesto do secretário-geral da Frelimo com o secretário-geral da RENAMO, com este último a visitar a sede e a dizer que este processo de reconciliação não deve ser ao nível das lideranças apenas, deve descer. E, portanto, eu julgo que quando se fala da tal comissão de reconciliação, eu julgo que, havendo agenda onde cada um, e como o professor Rongwana afirma, pode se ver como uma peça importante para desempenhar algum papel, eu julgo que de comissões nós estamos muito cansados, mas eu julgo que as pessoas podem começar a acreditar numa verdadeira reconciliação e numa luta política não armada, quando ao nível das lideranças e ao nível do partido político existir um outro discurso, e não um discurso de ódio e de perseguição, e não um discurso de soma zero, como costumamos dizer, the winner takes all, e não para aí. Portanto, eu julgo que estamos no bom caminho em relação ao DDR e esta minha convicção é reforçada pelos últimos desenvolvimentos políticos e últimos sinais políticos vindos não só da parte da RENAMO, mas também da parte do governo, na pessoa da Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, que tem conversado com todos e com todos os stakeholders envolvidos neste processo. E, portanto, voltando e resumindo, a reconciliação nacional precisa de uma agenda, e essa agenda passa necessariamente por sinais ou impulsos políticos ou das lideranças políticas. Estamos até agora mais ou menos encorajados no processo de DDR, quando é o próprio líder da RENAMO a encorajar as suas forças a aderir ao processo. E, portanto, para mim, estes aspectos são mais encorajadores que
qualquer outro chamado deadline ou prazo. Nós sabemos justamente, e uma das razões por que a Renamo também não reclama tanto é pela consciência que tem das causas do atraso e também pelo seu envolvimento profundo em todos os processos, em toda a cadeia da implementação do DDR. E, portanto, a inclusão de que se fala aqui, este é um epítome da inclusão e do trabalho colaborativo e que muito me encoraja. Doutor Nuvunga, enquanto Silvério Rongoane diz que falta vontade, palavras não bastam, Gidio Vaz diz que há comprometimento. Qual é a sua percepção? Muito obrigado, Salma. Me permita, antes de responder essa questão, esclarecer uma coisa que o Rongoane disse. Isso é um equívoco. Ele dizia que a distinção entre terrorismo, a distinção entre extremismo violento eram palavras inócuas. Não são palavras inócuas essas, Rongoane. E é importante ler, é importante que os especialistas leiam, compreendam, porque somente assim podem informar a opinião pública, mas fundamentalmente podem ajudar aqueles que estão na decisão política a compreender. Há uma diferença muito grande entre uma e outra coisa no que toca não só às motivações, no que toca ao que mantém o grupo ir para frente, e inclusivamente nos instrumentos que são utilizados. Portanto, era só para esclarecer aqui ao Rongoane que não, e posso recomendar leituras ao Rongoane para aprofundar esse assunto. Agora, voltando ao ponto que coloca, ouvi o que os dois disseram, e acho que o que os dois disseram é uma parte pequena do assunto da reconciliação nacional em Moçambique. Uma parte pequena, o que vocês dizem. Vai notar, se olha para as estatísticas de quantas pessoas votaram nas eleições de 2019, quantos votaram, comparando com a população de Moçambique em idade de votar, não vai compreender que há um segmento importantíssimo da população moçambicana que não se revê no sistema político, porque ele não gera desenvolvimento, é corrupto, é ilegítimo e, fundamentalmente, não tem espaço de participação para as pessoas. E a reconciliação nos termos está a dizer, entre Frelimo e Renamo, deu exemplo do secretário-geral da Frelimo e da Renamo que foram sentar juntos. Essa é elitista, essa aí. É das elites que sentam nos hotéis, conversam e comem. Não representa aquilo que é o sofrimento da população. O sistema político moçambicano, ele precisa de ser repensado, reinventado, para permitir que todos se revejam na República, se interessem por participar e encontrem espaço de participação. Essa reconciliação é essa que nós precisamos, e não esta das elites. Já andamos com esse assunto de reconciliação e tal há mais de 30 anos, mas ao mesmo tempo participam nas eleições, têm dinheiro no Parlamento, têm ajudas de custo, de susto, de sorriso, mas volta a meia tem reconciliação nacional. Mas a população mesmo está a sofrer porque este sistema não gera desenvolvimento para a população, é um sistema visto como corrupto, é um sistema ilegítimo aos olhos da população. Aquilo que nós precisamos é repensar a República como todos. Dou aqui um exemplo. Nas eleições autárquicas de 2018, foi excluído o Samit Machel Júnior de participar nas eleições. Foi excluído o Venâncio Mondlane de participar. Entretanto, quando chega a vez de minha candidatura depois foi também excluída. Eu, portanto, participei, mas fui falar, eleito então, na Matola, mas a minha... Não, é porque é importante também referir a tudo, não é? Portanto, houve esses que foram chumbados. A minha candidatura, por exemplo, eu depois de participar e ser eleito na Matola, ainda o Conselho Constitucional veio anular a minha candidatura, para dizer que realmente existem estes exemplos. Então, continuando, me permitindo, Rongoane, a reconciliação não pode ser somente entre estes, que ficam ali entre eles com casacos bonitos, não. Esse é um movimento inclusivo de todas as pessoas. O que precisamos fazer como moçambicanos, precisamos repensar a República para permitir que tenhamos um Estado que está ao serviço do desenvolvimento, não um Estado capturado por alguns
Já na sessão passada aqui, falamos daqueles que, ao invés de se preocuparem em gerar riqueza para o país, estão preocupados em vender empresas públicas, fazer as empresas públicas não serem eficientes para poderem vender. E isso são a vender para eles, não estão a vender para a população isso. Então, não há reconciliação nacional nesse contexto. A reconciliação, temos que permitir que tenhamos um Estado desenvolvimentista, inclusivo, onde não há uns que ameaçam os outros, sem ameaça, com liberdades para todos. É isso que nós precisamos. Eu quero ouvir o líder da Renamo a falar nesses termos, não a chorar que não, tem que haver inclusão aqui, o que é para sentarem e comer eles. Não. E permitir também que o Mariano Nhongo possa haver condições para ele sair e participar do espaço político. Então, chega de termos um Estado elitista que restringe ao espaço de participação que serve apenas os interesses do estômago das elites. Mas o que o professor Novunga acabou de afirmar, pode-se falar também, muito pouco tempo, tem um minuto pode também se afirmar na Nigéria, pode também se afirmar em Quênia, pode se afirmar em qualquer país da Europa, pode se afirmar também nos Estados Unidos da América. É um fenômeno global da falta de participação política e todos os governos de todo o mundo estão enfrentando esse grande desafio. Portanto, não é típico de Moçambique. Portanto, nessa perspectiva, eu julgo que muitas fraudes eleitorais, os conceitos que foram aqui levantados e as questões que foram aqui levantadas são elementos... Não, mas existem elementos específicos, típicos moçambicanos, mas não estou a ver aqui alguma coisa específica sobre Moçambique. Com uma pobreza, com salários baixos... Mas aí é que está... Nós somos aqui analistas e precisamos de fazer entender as pessoas. Compreender os fenômenos não significa necessariamente concordar com eles. Nós precisamos de explicar às pessoas que a tendência da fraca de participação na democracia é um fenômeno global. Existe estudos, tanto em África Barômetro, como nos Estados Unidos da América, existem esses estudos e esta preocupação sobre como reinventar o Estado, como reinventar a democracia, que neste momento para nós, mas o que acontece lá fora de desenvolvimento, de boa vida, já não tem que acontecer para nós. Só tem que acontecer para nós quando é malária, quando é doença, quando é fraude, quando é roubo, quando é corrupção. Quando é boa vida lá fora, já não se replica. Não, mas todos nós estamos a lutar pela boa vida. Vamos replicar aquilo que é bom. E não replicar fraude, roubadeiras, não replicar no salário baixo, um custo de vida das pessoas. Eu penso que nós não podemos nos esconder de que isto acontece lá fora, tem que acontecer aqui. Cadê a nossa soberania? Cadê a nossa... Eu estou a falar com professores, doutores aqui, que respeitam muito esta conceptualização e alguma verdade. Turvar a verdade, a dizer que o que está a acontecer em Moçambique, a baixa nível de participação, é apenas típico de Moçambique. Não, eu podia falar, o professor Novunga falou, na Escandinávia, nos Estados Unidos da América, na Austrália, em qualquer situação. E aquilo que é bom, a reconciliação nacional é um processo e um projeto de todos. Tem que existir aqui. Não, mas bons salários lá fora, tem que haver bons salários. Nós lutamos diariamente. Esta é uma luta individual, é uma luta individual, é uma luta coletiva e nós precisamos de acrescentar o nosso saber, as nossas mãos e as nossas cabeças sobre um projeto comum. Não somos vamos avançar para o próximo. Também podemos estar na vanguarda do desenvolvimento. O debate fica turvado. Quando alguém culpabiliza. Já percebemos o seu ponto de vista. Vamos ao nosso último tema, que é um ano da pandemia. Começo consigo, Dr. Novunga. Assinalou-se esta semana a passagem do primeiro ano desde o primeiro diagnóstico do caso da Covid-19 no país. Que análise faz da estratégia nacional da abordagem desta pandemia? Bom, muito obrigado mais uma vez. Aquilo que é a estratégia nacional para combate à Covid-19 falhou redondamente nas mais variadas dimensões, a começar pelo próprio Sistema Nacional de Saúde. Portanto, nós já dissemos, primeiro, houve dinheiro que é empréstimo do Fundo Monetário Internacional para evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Este dinheiro, até hoje, não sabemos para onde foi.
por que não foi aplicado naquilo que era para ter sido aplicado? Portanto, este dinheiro, no que toca ao setor da saúde, ele não foi aplicado para evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Já indicamos aqui que apenas 6% desse dinheiro foi para as províncias. Portanto, mas Moçambique, ninguém vive em Moçambique. Todos os povos vêm em Gaza, Maputo, Manica, etc. O dinheiro não foi para as províncias. Este é o primeiro. O segundo, este dinheiro ficou com as elites, ficou com os chefes. Nota uma coisa muito simples, Selma. No setor onde mais a população ia se beneficiar, não se investiu nem um tostão. Qual é o setor? O dos transportes. Em todo o debate dos transportes da Covid-19 em Moçambique, nunca em nenhum momento se falou de transportes. Nunca em nenhum momento se falou de um único tostão que foi para o Ministério dos Transportes e Comunicações, porque é lá onde ia se investir para beneficiar a população. Se retomou agora as aulas na segunda-feira. A primeira coisa que nós vimos foram aquelas carinhas de caixa aberta, carregando estudantes, alunos, carregando as pessoas que iam acompanhar os alunos. Então significa que no setor onde mais se devia investir, porque é lá onde mais beneficia a população, não foi. Rapidamente correram para distribuir o dinheiro com os grandes projetos e através de ajuste direto. E quem são os beneficiários? São eles. São exatamente os mesmos que fizeram com que durante 15 anos, onde Moçambique teve a maior taxa de apoio direto ao orçamento dos doadores, onde teve a maior taxa de investimento direto estrangeiro a chegar a Moçambique de toda a África, não se conseguiu investir no setor da saúde, porque eles vão para a África do Sul, porque eles vão para a Europa, só não conseguiram viajar agora por causa de Covid. Agora ficamos iguais, estavam na Polna Caniço, já imaginou? Um chefe grande na Polna Caniço, mas é lá onde tinham que ir, agora perceberam, mas mesmo assim, agora com a vacina, já não querem saber. Já vão tomar a vacina deles, vão fazer férias de vacina, vão tomar, não vão querer saber de investir. Mas pelo menos por algum tempo ficamos iguais, vamos para lá nisso, que nem sabia onde é que era. Então, voltando a este assunto da Covid, olha para o setor da economia. A primeira coisa que nós dissemos foi, é preciso dar dinheiro à população. Fizemos todo tipo de ensaios e ainda inventamos dinheiro através de helicóptero para chegar às pessoas. No Ruanda, a primeira coisa que Kagame foi dar um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de farinha, ou 5 kg de açúcar para cada família, para conseguir ficar em casa. No momento da maior incerteza, os dirigentes ficaram ali com dinheiro para eles. Então, o que nós estamos a dizer, quando chega o momento H para a população, não deram. Eu vi a minha amiga ministra Nielete Mondlane, foi ao parlamento, falou bonito, e nós distribuímos a primeira fase de proteção social. Não houve proteção social neste país. Não houve, porque o dinheiro foi para os grandes projetos e ficam onde? Ficam com os dirigentes, através de ajuste direto. Deixa-me só concluir. Nós dissemos, não levem o dinheiro do INSS para o BNI, porque vão dar aos chefes e às empresas deles. É exatamente o que aconteceu. Portanto, o INSS não só é um saco azul normal, porque o INSS é saco azul dos dirigentes, e isto aqui, se a Procuradoria-Geral da República não age, é cúmplice. Estamos a dizer, o INSS é saco azul dos dirigentes. Agora, no tempo de Covid, ainda assim, foram buscar o dinheiro dos trabalhadores, entregaram o BNI. A quem deu o dinheiro BNI? Deu ao Nuvunga, deu ao Macuapa? Não, deu às empresas dos chefes. O dinheiro foi às províncias? Não foi. Todo dia tem publicidade na televisão. Se você fez bem o trabalho, não precisa de colocar publicidade na televisão da obra que você fez. Porque o BNI é um banco público, não precisa de publicidade, é só fazer boas obras, que havemos de ver o mijo, havemos de ver os produtores, e não só, havemos de ver os nossos sobrinhos, irmãos e tias a manter os empregos. Nessa mesma altura, as pessoas perderam o emprego, as pessoas estão no desemprego, mas todos os dias a publicidade, fizemos isto, distribuíram-se o dinheiro público. Nesse sentido, e para concluir, a estratégia de resposta à Covid para a população falhou, mas para os dirigentes, eles sempre encontram maneira, mesmo em momento de incerteza,
de se distribuir aquilo que existe para todos. É o que aconteceu com a Estratégia Nacional de Resposta à Covid. Obrigado. Depois de 2 meses dramáticos em todos os aspectos da curva epidemiológica, esta semana as autoridades aparecem animadas pelos dados de testagem, cuja tendência é de longe descendente. Vem a Páscoa, as projeções apontam para um número considerável de imigrantes que podem entrar no país. Tendo em conta a situação, sobretudo na vizinha África do Sul, a experiência de dezembro e a situação atual do país, estamos em condições de assegurar que esta não volta a ser a porta para uma terceira vaga? Não, eu penso que o grande problema é este, que o Covid já mostrou que age por vagas. Né? Quando a gente pensa que já está vencida, ela volta a ressurgir e parece que nós ainda não aprendemos esta lição, deixamos-nos levar com esses triunfalismos, que agora já conseguimos, agora já saímos, quando efetivamente ela ainda vem aí. Ainda bem que temos a consciência daquilo que aconteceu em dezembro. Penso que, havendo vontade, e de novo voltamos à questão da vontade, portanto, parece que precisamos de sacrifícios muito maiores desta vez, já de perceber que alguns países até decretaram o lockdown até depois da Páscoa, exatamente por perceber o potencial que a Páscoa tem. Portanto, primeiro movimento de transporte turístico, para o nosso caso, com a África do Sul, que é um país com nível de contaminações muito maior que o nosso, mas também por causa dos aglomerados, porque a Páscoa é um momento, portanto, é o querigma cristão, é o ponto ômega em que celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, isso provoca muitas aglomerações, significa que há um perigo real. Penso que, se calhar, nós como indivíduos, não é, temos que estar mais atentos e percebermos que este período que estamos, esta semana, é uma semana com um potencial de perigo maior, mas também, se calhar, as autoridades têm de fazer o seu trabalho no sentido de evitar que se repita o que aconteceu antes. Nós vimos aquela história na fronteira do regresso dos mineiros, foi uma coisa dramática, não é? Mas a verdade é que lá está, nós não estamos a ouvir, de fato, da parte das autoridades, penso que já devem despertar mais, não estamos a ouvir um plano de contingência, porque se já caímos em dezembro, está a chegar um outro momento com as mesmas características, o que é que está a ser feito? Eu penso que, se calhar, é aqui onde as autoridades, o governo, tem muito mais a obrigação de apresentar um plano de contingência e operacionalizar, e não, porque o nosso problema é mesmo de ficarmos pelas palavras, pelas ideias, e não irmos ao terreno e operacionalizar. Tivemos a experiência de dezembro, sabemos como o Covid costuma agir, o que está a ser feito, porque já a Semana Santa começou hoje, portanto, hoje era o domingo de Ramos, era o dia dos grandes aglomerados. Os viajantes já começaram a ver o que está a ser feito. Eu penso que é aqui onde efetivamente o governo tem que aparecer, tem que fazer alguma coisa, sob pena de passarmos de crise em crise até efetivamente não mais poder. Egídio Vaz, terminou a primeira fase de vacinação nacionais de saúde e associados. Amanhã arranca a administração da segunda dose. O balanço indica que cerca de 15% dos elegíveis não tomaram a vacina e, dentre estes, uma parte recusou mesmo a tomar esta vacina. Que sinal é este, vindo particularmente dos profissionais de saúde? Bom, eu julgo que o sinal é este. Eu julgo que os 15% não conseguiram transpor a barreira dos mitos e a comunicação não lhes deu segurança bastante para confiarem na vacina. De uma ou de outra forma, já é um bom sinal que tenha sido 85% dos funcionários sim, dos colaboradores do setor de saúde tenham tomado a vacina. Ora, estes remanescentes 15%